gente vai criar o acesso à nossa API. Então, vamos utilizar aqui o import. Vamos utilizar o Axios. Pontinho. Fizemos o import do Axios. Agora a gente vai criar uma const chamado course props. Bom, ela vai receber como conteúdo aquele site que vai fazer o redirecionamento da nossa API. Então, vamos copiar aqui o link. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou colar aqui. Bacana. Em seguida, a gente vai fazer um export, né? A gente vai exportar o recurso do Axios para a gente poder utilizar o acesso à API. Então, vamos exportar aqui. Const default, né? Então, padrão aqui default. Const. Vamos chamar a nossa variável aqui de HTTP. E aqui o que ela vai receber? Vai receber o recurso do Axios create. Beleza, precisa abrir e fechar aspas. Vamos abrir e fechar chaves. E aqui não precisa do default. A gente está criando post. Beleza. Então, o que a gente vai passar aqui como parâmetro? Nossa base de URL. Beleza. O que ela vai receber aqui? Vamos usar um template string. A gente precisa passar aqui a nossa variável. Então, vamos abrir cifrão, abre, fecha a chave. Vamos colocar aqui o course props. Beleza. Em seguida, a gente precisa criar o acesso à nossa API. A nossa API, vamos botar lá no site MetaWater. Aqui no final do site, pessoal, ele tem a URL que a gente vai acessar. Então, a gente vai passar aqui um ID, que no caso vai ser o ID de São Paulo, e uma data. Né? Então, para a gente bater nessa API, ele dá um exemplo aqui de retorno, né? Onde tem os dados da temperatura atual, temperatura mínima. Né? Então, como exemplo aqui, vamos utilizar essa URL aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso projeto. Então, vou colar aqui. Mas, porém, a gente vai utilizar só a barra principal. Então, é locate. Bacana. Então, aqui eu vou salvar nosso arquivo. Beleza. Então, aqui a gente já tem criado aqui o acesso à nossa API. Bom, outra coisa aqui que a gente vai precisar adicionar, vou criar uma nova pasta chamada model. A gente vai criar uma interface para a gente informar, né, o que a gente quer acessar dessa API. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado clima.ts e a gente vai acessar só alguns dados, né? Esses dados que a gente vai acessar, a gente vai definir aqui através de interface. Então, export, vamos criar aqui uma interface. Beleza, vamos chamar o nome aqui de WeWater. Beleza, vamos abrir e fechar a chave. E agora a gente vai informar aqui. Deixa eu abrir aqui novamente o site. Bom, vamos usar. Deixa eu ver se beleza, esses dados aqui. Esses primeiros dados aqui, acho que já dá para a gente utilizar como exemplo. Eu vou colar aqui no nossa interface e vou informar aqui que essa variável ela recebe uma string. Beleza. Essa outra aqui também recebe uma string. Né? Vamos só ajustar aqui. Essa aqui vai receber uma string. Essa aqui a gente não vai precisar usar. Bom, de que foi criado. É uma temperatura, né? Ela vai ser também uma string. A gente pode até chamar de date, né? No caso aqui, eu vou deixar como string. Beleza. Date também, vamos deixar como string. Vamos só organizar aqui nossa estrutura. Bom, temperatura mínima, máxima e atual, vamos deixar como number. Esse é um number.
Bom, eu acho que tá bom. Em seguida, vamos criar um construtor para a gente poder ter acesso à nossa interface. Bacana, aqui também vai ser um number. Perfeito. Bom, agora vamos fazer então a exportação da nossa classe, né? Vamos exportar ela aqui. Vamos chamar ela de water. Como ele já sugeriu aqui, né? Devido a essa interface, implemente water. Vou abrir e fechar a chave. E agora a gente começa a criar o nosso construtor. Então, vou criar aqui o nosso construtor. Ele não me deu sugestão, então vamos aqui. Clicar aqui. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar como pública. E aí ele já define para a gente tudo que a gente precisa aqui criar. Aqui eu vou copiar e colar aqui dentro. Beleza. E aqui a gente vai chamar de... Vou definir aqui como pública e definir aqui dentro do nosso construtor. Beleza. Aqui está como public. Vamos colocar em tudo. Public. Próxima também public. Aqui também. E por fim a última aqui. Bacana. Então aqui a gente já tem uma estruturinha. Né? Vamos inicializar ela aqui agora. Bom, eu vou passar aqui apenas... acho que só para a temperatura aqui. Vamos organizar ela, porque se ela receber um valor nulo, a gente modifica ela para zero. Então, vamos chamar aqui x.minimtemp. Vamos passar aqui ela mesmo, né? X. Na verdade, eu falei mínimo, mas é max, né? Max temp. Pode receber aqui ela mesmo, ou zero, né? Se vir nulo. Vou fazer também isso para temperatura mínima. Já me dá uma sugestão aqui de código. E para a temperatura atual também. Vou colocar aqui. Então já me deu a sugestão. Então, beleza. Então aqui a gente já tem nossa interface pronta, onde a gente vai recuperar os dados da nossa API. No nosso construtor, eu acabei repetindo uma variável. Vamos alterar. Ao invés de ser maxTemp, deve ser ttemp, que é o tempo atual. Então, vou alterar aqui nessa linha para ttemp. Ttemp aqui também. Ttemp. Beleza. Bom, o próximo passo agora é a gente criar o nosso arquivo chamado history.ts. History é basicamente um container que mantém ali o estado da nossa aplicação, né? Onde iremos, através dos componentes, poder obter esse estado. Então, dentro aqui do diretório history, vamos clicar com o botão direito, novo arquivo, e informar aqui o nome do arquivo como history. History.ts. Beleza. Bom, no decorrer da apresentação, né, iremos ver como alterar esse estado, né, fazendo uso dos commits, no qual garante ali para a gente, né, que cada mudança de estado vai deixar um registro ali rastreado. Existe uma ferramenta, no qual eu vou demonstrar um pouco mais para frente, né, que a gente consegue visualizar esses registros, né, pois eles ajudam ali a gente entender melhor ali o uso da aplicação. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o uso dos imports, né, necessário. Eu vou começar aqui com do UX Module Decorate. Então vamos deixar aqui import. Eu vou abrir e fechar a chave. Então a gente vai usar aqui o UX Module. Vamos usar também o Module. É necessário a gente utilizar as annotation. Através dela que a gente consegue alterar o estado da nossa aplicação. Annotation. A outra que a gente vai utilizar é a action, que é a ação, né? Através dela, né, que o usuário consegue fazer a alteração. E por fim, o get module, que a gente vai definir um módulo. Get module. Beleza. O que mais a gente vai importar? Vamos importar
a nossa history, minúsculo aqui, history, bacana. Esse history é o nosso próprio arquivo, né? Então a gente vai fazer aqui barra, ele está dentro da index, né? Que foi o que a gente renomeou, criou uma constante, né? Barra index. Beleza. Outro import que a gente vai utilizar aqui é deixa eu ver, acho que a gente colocou como um model, né? O model tempo. Né? Então vamos definir aqui o model tempo. A gente colocou como water. Se eu lembro bem, acho que a gente definiu como water. Isso mesmo. Que era clima. Vamos usar aqui também o Axon, né? Que a gente criou naquela configuração do HTTP. Então vamos criar aqui o import do HTTP. Bacana, ele já encontrou ali o arquivo, né, necessário. E agora a gente vai usar também aqui o import, o moment. O moment, ele não precisa de chave. Então é moment from, e ele está dentro de moment, dentro do nosso pacote. No moment. Beleza. Bom, aqui a gente já tem agora os imports, né, devido, né, que a gente vai utilizar na nossa aplicação. E agora a gente vai precisar criar um módulo, né? Por quê? O Vuex permite a gente trabalhar com módulo, né? E aí no qual ele consegue criar, né, todo esse gerenciamento de estado. E aí a gente vai usar o módulo para a gente poder gerenciar a previsão do tempo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar aqui o arroba módulo. Beleza. E para isso a gente precisa, né, fazer algumas configurações, né, no qual eu não vou entrar aqui em detalhe em todas, né, porém elas estão disponíveis aqui na documentação. Eu abri aqui, tem toda a documentação aqui, fala um pouco sobre o estado, módulos. No final da apresentação eu deixo os links, né, vai falar um pouco sobre módulos dinâmicos, namespace, né? Eu não vou entrar em detalhe, né? Vou falar sobre algumas, né? Então, beleza. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente vai declarar aqui ele como dinâmico. Então, eu preciso abrir e fechar a chave. Beleza. Então, vamos descrever aqui, ó, dynamic igual, dois pontos, perdão, true. Uma vez que a gente define ele aqui como dinâmico, né? O que acontece, né? O módulo dinâmico, né, ele permite, né, que outros plugins, né, também possam aproveitar o uso do Vuex, né, para realizar esse gerenciamento de estado. Beleza. Outra coisa que a gente vai utilizar aqui também é o Stage Factory. Deixa eu ver se ele me dá a opção aqui. Stage Factory. Stage Factory. Beleza, a gente vai deixar ele também como true. Beleza, vírgula. A gente vai definir aqui também um namespace, né? Esse namespace ele vai fazer com que o nosso módulo ali ele tenha um pouco de maior controle ali, né? Uma vez que a gente fizer o registro dele, né? Todas as action ali, as mutation, serão automaticamente ali nomeadas, né? Com base no caminho ali onde se encontra o módulo. Então, beleza, vamos definir agora aqui o named. Perdão, namespace, né? Namespace, ele me deu a sugestão ali. Beleza. A gente vai definir como true e em seguida a gente vai dar um nome. Bom, vou definir aqui como name, vamos colocar como tempo mesmo, né? Previsão de tempo. Vamos definir o nome desse módulo como tempo. Bacana. E por fim aqui, usar a nossa history, né? Que a gente configurou lá na nossa index. Beleza. Aqui vai ser igual. Não, aqui igual não. Só history já tá bom. Beleza. Então aqui a gente já tem definido. Deixa eu só ver aqui. Ele está reclamando de declaração não esperada. Vamos ver só aqui o motivo. Vai aparecer esse dynamic.
dynamic, tá certo. Stage factory também tá certo. Namespace, aqui é maiúsculo, não. Name tá certo. History. Beleza. Para isso, agora, então, a gente vai definir, então, uma classe. Perfeito. Então, vamos chamar de tempo mesmo, né? Que é previsão de tempo. E a gente precisa estender aqui de Vuex Model. Então, vamos definir aqui como Vuex Model. Vou aqui abrir e fechar a chave. E no final, a gente vai exportar esse nosso módulo. Beleza. Então, no final aqui, a gente precisa exportar o nosso módulo, que é onde a gente vai ter acesso, né? Para poder fazer as alterações, né? Todas, trabalhar, né? Em cima dos componentes, né? Para a gente poder recuperar esse estado aí da nossa aplicação. Então, aqui, vamos definir aqui uma const, a gente pode chamar de clima. Vamos chamar de clima. E aqui a gente vai receber o módulo. Para isso a gente usa o get módulo, no qual a gente importou utilizando o Vuex Decorator. Então aqui eu vou definir tempo, né, que é o nome do nosso módulo. Beleza, já tenho a const aqui e agora a gente vai fazer o que a gente precisa fazer é exportar, né? Exportar esse módulo. Então export default clean. Beleza. Então aqui, pessoal, a gente já fez uma configuração, né, do nosso módulo. Já temos acesso aqui a ele, né? A gente já exportou. E agora o próximo passo é a gente começar a criar, né, o acesso à nossa API e interagir com ela. Vamos criar um método para acessar e retornar os dados da API. A gente vai precisar passar o ID do estado e a data. Como a gente pode ver aqui no próprio site do MetaWater, né, a gente vai passar o ID do estado de São Paulo e vamos passar uma data, né? Na verdade, no nosso método, a gente só vai passar a data e vamos deixar fixo o ID. Então, bora lá. Bom, aqui dentro da nossa classe, vamos chamar então o nosso método. Nosso método ele precisa ser assíncrono. Então, vamos escrever aqui, ó, async. Vamos definir o nome aqui por data. Como parâmetro, vou passar uma data. Então, vai ser data do tipo... pode ser string mesmo. Vamos deixar ela como string. E aqui, como a gente vai utilizar uma request, vamos utilizar aqui a promise. Essa nossa promise ela vai retornar o nosso modelo, que é aquele water. Então, vamos definir aqui o nosso modelo. Como a gente recebe mais de uma data, então vai ser do tipo array. Então, beleza. Bom, agora a gente vai definir uma const, né? Vamos definir aqui a variável response, no qual vai receber nossa aquisição, né? Então a gente vai colocar o wait para guardar, e agora a gente vai utilizar aquele recurso, né, do access, o HTTP que a gente criou, ponto, get, e aí dentro dele a gente vai utilizar também, né, o tipo water, que a gente vai receber também como array. Beleza, definido isso, o que a gente vai passar por parâmetro? A gente vai passar o ID, né, do estado de São Paulo, no caso aqui, barra, vai ser 455827. Beleza. O que mais a gente vai passar? A gente vai passar aqui a data. Né? Vamos passar aqui a data, no caso aqui, o nosso parâmetro data. Bacana. Então aqui a gente já tem um retorno, a gente já consegue receber, né, no nosso response aqui, a request. Então, para a gente poder verificar se realmente está retornando alguma coisa, vamos pedir para printar lá no console, né? Então, vou digitar console log, vamos definir aqui a response, e a gente precisa retornar, né, essa promise. Então, return, aqui no nosso caso é response ponto data. Beleza, ponto e vírgula. Bacana. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro método. E para a gente visualizar realmente se está funcionando,
Então, vamos utilizar ele aqui dentro do nosso componente ClimaView.Vui. Então, dentro aqui do método ClimaView, dentro dessa classe, né, vamos criar aqui Bom, a gente vai fazer o seguinte, quando ele inicializar o componente, né, então quando ele montar o componente, vamos usar aqui o Monted, né, a gente vai passar essa data, né, vamos passar esse parâmetro. Para isso, a gente precisa importar, então, nossa history. Então, vamos fazer aqui o uso do import, vamos chamar como tempo, from, está dentro do pacote history, né? Então é history barra history. Beleza, então aqui a gente já tem o uso do import, e aqui agora a gente consegue chamar o nosso parâmetro. Ponto por data, né? Por data. Por data. Porque props data, deixa eu só confirmar se eu não coloquei errado aqui. Por data, que eu não salvei o arquivo. Então, vou salvar o arquivo, beleza, vou voltar para o clima view, e agora a gente já tem aqui o método. Bom, o método a gente definiu que é passar uma data, né? Então, a data aqui ela está no seguinte formato, 2022 barra mês barra dia. Hoje é dia 11, então, barra 11, um ponto e vírgula. E eu posso tirar. Então, beleza. Então, quando ele montar nosso componente, então ele vai fazer... vai chamar aqui, né, o nosso método por data, né, chamando a nossa requisição aqui, né, get. Beleza. Então, para a gente ver se a gente está funcionando, vamos voltar lá para o nosso web, vou acessar aqui nosso endereço e vou dar um enter. Beleza. Ele recarregou. Vamos ver o que aconteceu. Vou chamar aqui o clima agora. Clima. Não aconteceu nada. Beleza. Vamos ver só se ele está no console. Vamos ver se aconteceu algum erro aqui. Beleza. Não salvei o arquivo de novo, né, pessoal? Aqui. Beleza. Agora eu salvei o arquivo. Ele vai recarregar aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele está recarregando. Beleza, recarregou. Beleza, deu um erro aqui para a gente, né? Vamos visualizar aqui o que é esse erro aqui. Bom, esse erro aqui já é um erro conhecido, pessoal. Como a gente está utilizando o Vuex, então para a gente poder acessar a nossa lista, a gente precisa fazer agora o uso do módulo Decorator, né? Que foi o que a gente instalou lá no início. Então, qual que é o Decorator que eu vou usar aqui para ter acesso ao por data? Vamos acessar ela aqui. O Decorator, né, que é uma ação, né, eu preciso executar uma ação para poder executá-la, então vamos chamar ela aqui, ó, @action. Beleza. Agora, aqui a gente está dando uma autonomia, né, para o nosso módulo poder fazer esse gerenciamento do estado aqui do comportamento do método, né, da ação por data. Então, beleza. Vou salvar aqui de novo, vou voltar lá e vou recarregar a página. Vamos aguardar ele recarregar a página. Beleza, ele recarregou a página. Vamos ver se ele finaliza aqui. Beleza, ele deu um outro erro. Vamos ver. Sempre que é bacana acontecer esses erros, porque aí a gente acaba tentando entender o que está acontecendo, né? Então aqui a gente já consegue perceber, ó. Eu esqueci de colocar uma barra aqui, ó, depois do ID, tá vendo? Ele está dando aqui, ó, erro 404. Então vamos voltar lá para o nosso método e vamos definir aqui, ó, mais uma barra. Vou salvar automaticamente aqui. Ele já começa a carregar, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Beleza, aqui, ó, que bacana. Ele já deu aqui, ó, array, status 200, ok. Ele retornou para mim aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Beleza, agora aqui a gente já tem todos os dados, ó, da nossa request, né, da nossa API, né. Ó, já temos dados aqui, ó, do tempo. Olha que bacana. Nós estamos acessando aqui, então. A gente já tem a temperatura máxima, a temperatura mínima, e agora a gente começa a trabalhar com esses dados, né, para poder exibir aqui bem bonitinho na tela. Agora que a gente já tem acesso à nossa API, vamos criar um estado inicial para a nossa data, no qual a gente está informando ali manualmente.
Então, vou voltar aqui para o nosso projeto. Né? Dentro do próprio arquivo history.ts, a gente vai definir aqui a nossa data inicial, né? Que é o estado inicial. Então, vamos definir ela como privada. Né? Vou colocar aqui um underline data. Vou colocar como date, né? Aqui vai ser igual. A gente vai utilizar agora o moment. O moment, aqui a gente consegue pegar a data atual. Então, format, a gente vai passar aqui o formato da nossa data. No nosso caso aqui, ela tem que ser por barra. Então, eu vou alterar aqui. Beleza, então aqui a gente já tem nossa data atual. Bom, a gente vai precisar utilizar o getter e setter, né, para poder receber essa data, né, nesse caso a gente precisar também passar uma data. Então, eu vou definir aqui um get date, vai ser do tipo string, né, string, opa, beleza, abre e fecha a chave, e a gente vai precisar retornar, então, nosso TIS, né, que a gente está dentro desse módulo, né, dentro aqui do contexto, underline date. Bacana. Agora o set. Vamos definir o set aqui também como date. Bom, a gente vai precisar passar aqui como parâmetro uma data, né? Vou chamar de date mesmo, do tipo string. Beleza. E aí agora a gente vai precisar passar para a nossa data o date. Bacana. Definimos aqui. Outra coisa que a gente precisa agora definir é o retorno, né, dos dados da nossa API. Para isso, vamos criar uma variável, né, para poder armazenar esses dados. Então, vamos definir aqui uma variável, também privada. Beleza, vamos chamar ela de clima. E ela aqui, ela vai ser do tipo water. Tem que ser uma array, né, que ela vai receber mais de um tempo ali, né, mais uma temperatura. E a gente precisa inicializar ela. Então, eu vou abrir colchete, abrir e fechar a chave. E aqui dentro, a gente vai definir aqui, para cada atributo aqui. Né? Primeiro data, eu vou passar aqui um valor em branco. No data create aqui também eu vou passar em branco. O que mais que a gente tem? Temperatura máxima. Vamos definir como 0. Temperatura mínima também vamos definir como 0. O que mais tem? Temperatura atual. Vamos definir como 0. Faltou uma vírgula aqui no final. Beleza. O stage aqui é abreviado, né? O nome é abreviado. Vamos deixar em branco. E por fim, um nome completo, né? Do estado, da temperatura. Vamos deixar em branco. Beleza. Agora aqui também a gente já tem definido aqui o clima. A gente também precisa ter acesso a essa variável, né? Então vamos definir aqui o nome como temperatura, né? Vamos criar um get aqui, a gente pode acessar esse clima. Vamos definir aqui o nome como temperatura. Temperatura. Beleza. Vou abrir e fechar a chave. E aqui a gente dá um retorno, né? Retorno clima. E a gente precisa definir aqui também ela como water. Vou definir aqui como water. Ela recebe um array. Bacana. Beleza. Bom, para podermos ter acesso aos dados retornados da API, a gente precisa definir uma mutation, né? Por quê? A action ela não pode alterar o estado. Né? É necessário utilizar a mutation, no qual ela é responsável por realizar as alterações. Então, aqui mais abaixo, a gente pode criar uma mutation. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir aqui o método como, deixa eu ver aqui, como recebe clima. Recebe clima. Certo? E esse recebe clima a gente vai
recuperar, né, esse clima do retorno da API. Então, vou abrir aqui parênteses e vou definir aqui o nome como clima, que recebe também um outro. Opa, errei aqui. Beleza. Que também é um array. Beleza, vou abrir e fechar a chave. Então, a gente vai passar para a nossa variável clima. Ela vai receber o clima retornado da API. Bacana. Aí a gente precisa usar, né, o decorator@mutate para informar que esse método, né, ele é responsável por fazer a alteração. Então, vou definir aqui @mutate. Bacana. Então, a gente já tem aqui uma mutate. Outro dado importante, né, a gente precisa, né, passar para a nossa action, né, informar para ela, quando ela finalizar ali o retorno, né, do dado da API, ela chamar essa mutate. Como é que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui, ó, parênteses, vou abrir chaves, e a gente vai informar aqui dentro a palavra commit. Vou dar 2 pontos, e aqui a gente vai chamar a nossa mutation, que é recebe clima. Bacana. Então, quando eu chamar a action, né, ela vai finalizar aqui o retorno da response. Esse response vai ser passado aqui para o nosso commit, né, que a gente chama aqui de context, né, que tem o payload. E aí ele vai conseguir chamar a mutation e vai executar essa instrução aqui da linha 53, né? Vai receber o clima e vai passar para a nossa variável. Bacana. Agora que a gente já tem aqui os dados retornados da API, o que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui para o nosso... Vou salvar aqui, né? Não salvei ainda. Bom, vamos abrir aqui o nosso componente clima. Dentro do nosso componente clima, a gente vai fazer o import da nossa history, né? Então, vamos fazer aqui um import do tempo from, e aqui da nossa history, né? Então, está no caminho dois pontos barra, aqui history, barra history. Beleza. Então, aqui eu já tenho o import realizado. E aí agora a gente consegue, né, utilizar tanto a action, né, quanto as mutation. Então, como a gente já utilizou aqui na Clima View, né, a gente já está fazendo a ação, né, e a ação, quando ela finalizar, já vai disparar ali a mutation, a gente então já consegue recuperar a temperatura. Então, vou voltar aqui no clima.view, a gente pode definir aqui um método chamado getTemperatura. Então, vamos chamar aqui getTemperatura. Beleza. Vou abrir e fechar a chave. E aqui, com o retorno, a gente consegue usar o tempo.temperatura. Beleza. No nosso caso aqui, eu vou retornar o primeiro dado da temperatura, né? Como ele é um array, ele vai listar várias datas. Eu só quero o primeiro, que é a data atual. Beleza. Então, aqui a gente já tem o acesso. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso agora informar aqui no nosso template os dados recuperados da API. Então, eu vou informar aqui, ó, temperatura. A gente precisa abrir e fechar chaves aqui, pessoal. Pronto. Agora eu consigo utilizar aqui, ó, o get temperatura. Vou digitar aqui, ó, ponto. Eu já tenho acesso aqui, ó, a esses dados. Então, a primeira coisa que eu vou passar aqui é a data, né, que a gente tem definido. Bom, imagem eu ainda não vou trabalhar com ela, a gente vai precisar criar um método. Então, aqui em temperatura mínima, vamos mudar aqui esses 10 graus Celsius, né? Vamos abrir e fechar a chave. Vamos informar aqui temperatura, ponto, aqui a temperatura mínima, né? Então, é um min underline temp. E com o max eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir e fechar a chave. Vou informar aqui temperatura, ponto, max temp. Bacana. Vamos apagar esse 20 graus Celsius aqui.
E eu vou salvar aqui nosso arquivo. Beleza, salvei o arquivo. Vou abrir agora o browser. Vamos abrir agora aqui o browser. E vou recarregar aqui a página. Beleza, está recarregando a página. Vamos ver. Aqui, show de bola. A gente já tem aqui a data, né? A data está no formato ano, mês e dia. E aqui a gente tem a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, se a gente olhar aqui o primeiro array, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui a temperatura máxima. 28.575. Legal, então aqui a gente já está conseguindo recuperar os dados da nossa API. Vamos fazer um tratamento aqui. Vamos voltar aqui. Vamos fazer um tratamento aqui para a gente deixar a data aqui mais bonitinha, né? Então, aqui na data, a gente pode fazer assim, ó, um get data formatada. Beleza, vou abrir e fechar a chave. E aqui a gente consegue usar aqui, ó, return. Beleza, vamos usar aqui o tempo. Ponto. Temperatura, né? Temperatura. A gente está recuperando o primeiro dado lá do array. Ponto. Application date. Beleza. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar um moment, né? Eu vou colocar isso aqui tudo dentro do moment. Vamos importar o moment aqui. Eu acho que se eu digitar aqui moment, ele faz um import para mim automaticamente. Moment. Vou abrir aqui. Aqui a gente vai passar esse conteúdo aqui. Temperatura. Beleza. E aqui dentro a gente usa o format. Então vamos usar aqui o format. E a gente vai alterar agora para dia, né? Mês e ano. Beleza, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Vou dar um enter, ele não importou para a gente, então vamos importar ele manualmente. Import moment from moment. Beleza. Vou salvar aqui. Vamos voltar lá para a nossa página. Vamos recarregar ela. Vamos ver se ele formatou a data agora. Revisão para o dia. Ah, beleza. Não formatou ainda, pessoal, porque eu não estou usando aqui, né, a nova data formatada. Então, eu vou copiar aqui o get. Vamos mudar aqui, ó, de temperatura. Apliquei date para data formatada. Beleza, vou salvar de novo. Vou recarregar aqui a página. Bacana. Então aqui a gente já tem a data formatada. Vimos que a nossa temperatura está retornando 3 casas decimais, né? Então eu quero fazer aqui um arredondamento da temperatura para baixo. Então vamos alterar o nosso método recebe_clean.